Comunicação violenta. Por que é tão destrutiva? Bom, gente, primeiro falar um pouquinho sobre a comunicação, né, que é uma capacidade importantíssima da nossa vida. Afinal, é a partir da comunicação, né, que a gente se desenvolve, cresce na troca com o outro, né? Então a gente sempre tem alguma coisa, alguma reflexão, alguma percepção para lançar para o outro, assim como o outro tem para nos lançar. É a partir da comunicação que a gente gera intimidade, proximidade, conhecimento um sobre o outro dentro de uma relação. É a partir da comunicação que a gente coloca limites, que a gente fala sobre as nossas emoções também. Então, a comunicação, ela é parte fundamental de uma vida saudável, de relações saudáveis. Então, quando a gente fala sobre comunicação efetiva, duas coisas básicas precisam acontecer. Uma é eu falar claramente e o outro escutar claramente. Então, a partir dessa compreensão aqui básica, né, sobre falar e ouvir, eu vou explicar por que a comunicação violenta é tão destrutiva. Primeiro ponto é entender que, a partir do momento em que você fala de uma forma violenta com o outro, você aciona imediatamente no outro um mecanismo de defesa. Então, às vezes o outro não está nem ouvindo mais o que você está falando, né, porque o outro está só pensando em se proteger, ele está se sentindo atacado, agredido, né, então ele já corta a eficiência dessa comunicação, porque o outro não vai ouvir, né? E aí o que geralmente acontece? Ele se sente atacado e ele também entende que precisa atacar, né? Então vira ali uma troca de insultos, de destrutividade. Muitas vezes isso acontece dentro dos relacionamentos, né? Então as pessoas se ofendem, se agridem, geram mágoas, feridas dentro daquela relação e um desgaste enorme, além de não gerar, né, a solução, a reflexão que aquela comunicação, né, que aquela conversa poderia gerar. Um ponto muito importante de esclarecer é que raiva não é violência. As pessoas misturam muito essas duas coisas porque a gente vive numa sociedade, né, onde expressa muitas vezes a raiva de forma destrutiva, né, ou seja, violenta, agredindo o outro, né, passando do limite. Então, eu me sinto ofendido, eu me sinto agredido, eu me sinto no direito, então, de também agredir e violentar o outro, né, às vezes até em coisas físicas, né, numa agressão física. É importante a gente diferenciar isso por quê? Porque a raiva é uma emoção saudável. Quando a gente sente raiva, basicamente a gente está se sentindo injustiçado, invadido com o nosso limite ultrapassado, né? A gente está se sentindo desqualificado, desrespeitado, né? Essas são situações que geram a raiva. Ou seja, a raiva, né, é um sistema, é uma emoção aonde me detecta de que aquela situação não está legal, de que eu preciso colocar ali um limite, preciso expor, né, o meu descontentamento, preciso mostrar que aquilo não me faz bem. No momento em que eu aciono e faço essa distorção, né, da raiva como violência, eu estou ali participando desse sistema destrutivo e abusivo. Ou seja, né, aquele outro que me agrediu, agora eu também sou o agressor. Né? E isso muitas vezes acontece. Uma coisa que eu sempre falo que pode ser uma coisa muito difícil, mas que é muito importante a gente sempre tem escolha de como a gente vai responder às atitudes. Porque muitas vezes algumas pessoas querem de fato, né, nos desestabilizar, então elas vêm nos agredir, e a gente tem que saber que é uma responsabilidade nossa de como que a gente vai lidar com aquilo. A gente pode entrar ali na agressão e ser violento, né, e isso acabar gerando pra gente mais angústia, mais situações ruins, né, ou a gente pode decidir pessoalmente como que a gente quer lidar com aquilo que seja bom para você. Eu sempre gosto de exemplificar isso porque eu acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem ou não entendem. Se afastar e se distanciar de pessoas violentas e agressivas também é uma expressão de raiva, porque a raiva, a efetividade da expressão de raiva é a autodefesa. Então, na comunicação violenta, eu não estou ali querendo mostrar para o outro a minha insatisfação, né, que aquilo não me faz bem ou que aquilo me gera raiva, né, de que aquele meu limite está sendo ultrapassado. Na comunicação violenta, eu quero agredir o outro. Então, geralmente eu vou buscar formas, tom de voz e coisas que eu sei que vai machucar o outro para violentar o outro. Entenda que isso não é uma expressão autêntica da raiva, porque não resolve os seus limites. Então é muito importante, né, a gente entender a função da raiva, que é mostrar para o outro, né, colocar para o outro o nosso limite, o que a gente aceita e o que a gente não aceita. E não necessariamente agredir o outro, que vai ali desenvolver então uma agressão mútua. Então, a comunicação agressiva, ela mina a função primordial
da comunicação, que é a troca, que é informar o outro, né? E no momento que a gente está sendo agressivo ou violento, a gente na verdade está usando a comunicação apenas para destruir o outro por um sentimento que temos. Então é muito importante, né? Não estou aqui romantizando a raiva, né? Eu sei que é algo que mexe com a gente, é uma emoção energética, uma emoção dolorosa, mas a gente precisa se responsabilizar, né? De como nós vamos lidar com isso. Muitas vezes a gente reclama que alguém faz alguma coisa e quando vê a gente está fazendo igual e justificando, mas é porque eu estava com raiva. Então a gente precisa saber medir as nossas palavras para que a nossa expressão gere proteção, alívio, construção nessa relação, principalmente se for uma relação importante para você, e não mágoas, feridas e destrutividade. Então, existem dois cenários. Existe o cenário onde uma conversa saudável, né, uma relação onde uma conversa saudável, onde eu coloco o que eu não gosto, quais são os meus limites, o que aquilo me faz sentir, né, ou seja, isso me impacta de determinada forma, então eu não quero que isso se repita. Existe uma relação em que essa fala, né, onde a gente se coloca, vai ser efetiva, ou seja, o outro vai se sensibilizar com aquilo, vai respeitar os meus limites, e isso vai gerar um crescimento dentro da relação. E vai ter o cenário onde a minha fala, né, onde eu me coloco dessa forma também, e o outro não se sensibiliza, porque de fato, né, vão ter pessoas que não vão ter disposição para crescer, vão continuar sendo agressivas, ou violentas, ou desrespeitosas. A vida é assim. Né? E a gente precisa, então, diferenciar essas duas coisas. Porque em ok, né? É uma relação que pode crescer, desenvolver, amadurecer, né? É natural, óbvio que a gente vai sentir mais raiva das pessoas mais próximas, que mais se vinculam com a gente, porque elas que estão impactando mais a gente na vida. Né? Agora, a segunda situação, onde o outro não se sensibiliza, né? Muitas vezes isso vai ser, então, a decisão ali, a expressão autêntica nessa situação é o afastamento, né? Um afastamento real e determinante, né? Que finalize aquela relação, ou um afastamento, né, circunstancial, onde algumas coisas eu decido não falar porque aquela pessoa não respeita, né, ou eu me distancio um pouco mesmo, não compartilho mais tanto minha vida. O importante é a gente entender que nós podemos, né, nos responsabilizar com a raiva e usar da nossa emoção, da raiva, de forma construtiva, para nos proteger, para informar aqueles que têm interesse e para nos proteger daquelas pessoas que querem nos agredir. Bom, uma comunicação efetiva, né, gente, convida o outro para reflexão, né, impacta o outro de forma positiva para resolver aquilo. Então é uma dica que eu sempre dou, né? Primeiro, faça a diferenciação de raiva e de violência, né? É claro que dentro da raiva existe aí um espectro enorme de possibilidades de você expressar isso. Muitas vezes a gente vai precisar sim ser um pouco mais duro, mas não violento com o outro, e sim duro para demonstrar o quanto aquilo nos afeta, como tem outros momentos que a gente pode colocar limites de formas diversas, né? Muitas vezes até mostrando possibilidades. Olha, não gosto que você haja dessa forma, você poderia agir dessa forma nessa situação? Que aí isso não me ofende ou não me sinto dessa forma, enfim. Comunicar, inclusive, uma solução para aquela situação. Ainda mais quando são pessoas importantes na sua vida, pessoas que você quer manter a relação, pessoas que você quer crescer. Porque muitas vezes, né, as relações vão realmente se fragilizando e se destruindo, porque as pessoas ficam sempre lembrando, né, de violências, de coisas que o outro falou, de que magoou, de que desqualificou, e isso marca a relação. Né, marca a relação. E nos casos onde você vê, onde você não vai ser respeitado, se distancie, se proteja, coloca limites mais rígidos, né, para que você não precise ir para a violência, tá bom? Nós temos uma sociedade que, infelizmente, né, é muito violenta, né, incentiva muitas vezes a violência, e a gente precisa se responsabilizar em como nós vamos, né, nos expressar. Eu vou até dar aqui um exemplo rapidinho, de uma situação que às vezes que aconteceu comigo e que eu tenho certeza que já aconteceu com várias pessoas, né, e que é um convite para violência. Então, uma vez eu cheguei num posto médico para tomar uma vacina que eu precisava tomar antes de viajar. E eu cheguei lá e a pessoa estava me tratando de fato, né, de forma muito ruim. Né? Ou seja, estava impaciente, estava agressivo, falando, né, de forma alta, impaciente. Gente, aquilo ali é um prato cheio pra gente cair, né? Da gente ir lá e engatilhar ali naquela isca, comer a isca da pessoa e entrar pra violência, né? E, sei lá, xingar, enfim. Aquilo é um convite. Então a gente precisa se perguntar naquele momento, né? O quanto isso vai me impactar? Como eu vou deixar isso me impactar? Ou ter essa atitude vai me gerar alívio ou vai me gerar mais raiva? Eu vou sair daqui contaminado com essa raiva dessa pessoa? Ou ter essa atitude vai resolver?
o meu problema, e naquele momento eu decidi ser dissimulada, né? Então eu fui e continuei falando calma com a pessoa, e continuei ali tranquila, etc. E eu fui gentil, e isso foi de fato uma manipulação, porque eu não estava gostando, mas eu queria resolver o meu problema, né? Que no fim das contas a pessoa amansou, resolveu o meu problema, saí daquela situação, e pra mim aquilo foi construtivo, pra mim foi tranquilo. Ah, Adri, mas eu não consigo, eu não... Então, olhe para você, não estou dizendo que a gente tem que reagir dessa forma, a gente poderia ter virado as costas e ir embora também, seria uma solução também. Agora, eu justificar uma violência pela agressão do outro, eu não me responsabilizar. E aí, muitas vezes, a gente se vê igual ao outro que nos machuca, né, que nos magoa, que a gente não concorda e que a gente não gosta. Tá bom? Então fica aí o convite para refletir, para se responsabilizar, decida quem você quer ser na vida. Né, como você quer lidar com as coisas da vida, como você quer resolver as coisas da vida. Não insista em relações que geram para você o tempo todo essa isca, né, isso gera uma vida pesada, difícil, né, amargurada, agressiva. Busque pessoas que tenham disponibilidade para te ouvir, para trocar, para se comunicar, né, para olhar o seu lado, que você também tenha disponibilidade para olhar o lado da pessoa, e vocês encontraram aí um ponto em comum, uma conclusão boa para as duas pessoas. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, que isso incentive a vocês a ter uma comunicação saudável, principalmente com as pessoas que são importantes para você, que têm um convívio com você, é isso que vai ajudar essa relação a se desenvolver, a amadurecer e crescer, gerar bons frutos. Então, deixa aqui o seu like se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, que me ajuda muito também, e deixa lá um comentário que eu tô sempre respondendo vocês. Um beijo e até a próxima!